Sérgio Conceição é cotado no Milan para substituir Paulo Fonseca. Hoje o Milan empatou um clássico com a Roma, jogando absolutamente nada, sendo dominado pelo time da Roma. Mas, Manel, o que isso tem a ver com o Botafogo? Tudo, porque o Paulo Fonseca, que está para ser demitido, vai abrir a oportunidade do Milan contratar o Sérgio Conceição. Isso vai fazer o Sérgio Conceição fazer, no mínimo, essa negociação, caso o Textor, de fato, sente para conversar com ele, virar uma novela. Afinal de contas, é muito difícil você imaginar que um técnico vai rejeitar o Milan em uma Série A italiana, com um clube com a camisa do Milan, para poder vir para um mercado periférico brasileiro, como é treinar o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, quem quer que seja aqui. Bom, além disso, temos a notícia de que o Jair rejeitou o Botafogo. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago. Eu estou todo dia aqui trazendo 3 conteúdos para vocês todos os dias. Atualmente já somos 136 mil apaixonados aqui pelo Botafogo, seguindo o canal do Manel em todas as redes. Portanto, siga o canal para você não perder mais nenhum conteúdo como esse. Vamos começar pela notícia do Jair, que é a seguinte: Jair rejeita a transferência para o Botafogo. Vou te dar logo a minha opinião. Graças a Deus, muito obrigado, Jair, por você ter rejeitado jogar no Botafogo. Eu, desde o começo, achei essa proposta completamente exagerada. E não fui só eu que achei, não, tá? A maior parte da torcida do Botafogo ficou pistola com colocarem o Tiquinho Soares como moeda de troca. Acho, inclusive, foi um tiro no pé da diretoria do Botafogo. Provavelmente o jogador agora está chateado. Provavelmente todos os jogadores que são amigos dele estão chateados também. E agora você vai ter que fazer um trabalho interno para recuperar esse vestiário aí. Bola fora da diretoria do Botafogo, permitiu o Tiquinho Soares ser colocado como moeda de troca. O cara foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, foi fundamental em boa parte das competições e das temporadas da temporada. Não faz sentido nenhum você pegar um cara com esse currículo, com esse peso dentro do clube e jogar ele aí. Me dá esse moleque aí do Santos. Porra, você tá de brincadeira, né, cara? Mas, enfim, o Jair não quer se transferir para outro clube brasileiro neste momento. Ele busca partir rumo à Europa na próxima temporada. A negociação era considerada difícil, pois mesmo que Jair desse o aval, o Santos ainda teria que se acertar com Danilo, Barbosa e Tiquinho Soares. E se eu sou o Tiquinho, eu não aceitaria ir para o Santos. Por que diabos eu aceitaria sair do campeão brasileiro, do campeão da América, para ir para o Santos para brigar para não cair, que é a realidade do Santos hoje? Não faz o menor sentido essa história de Jair. 77 milhões de reais, mais 2 jogadores, e o Santos ainda estava querendo um zagueiro. Deixa eu falar com você um papo reto aqui. O Santos estava dando na cara da diretoria do Botafogo. O Santos estava brincando com a diretoria do Botafogo. O Santos rejeitou há 2 janelas o Jair e agora essa. A diretoria do Botafogo está dando mole, deu muita moral. Marcelo Teixeira não nasceu ontem. Não nasceu ontem. Para ele estar rejeitando, para ele estar segurando o Jair, é porque vem coisa boa da Europa. Mas ele acabou aceitando a proposta do Botafogo. Claro, né? Pegando um ídolo da torcida, pegando Danilo Barbosa, que é titular em 90% dos clubes da Série A, e ainda exigindo um zagueiro, porra, tá de brincadeira, né, cara? Eu não gostei da forma como o Botafogo lidou com esse caso do Jair. Achei essa proposta completamente sem pé nem cabeça. Eu não sei quem estava por trás disso. Todo respeito a quem estava por trás, mas que repense aí os seus fundamentos para fazer uma proposta. Bom, vamos lá, vamos falar de Sérgio Conceição, que é a bola da vez, é o preferido do John Textor para poder substituir Arthur Jorge no comando técnico do Botafogo. Vamos lembrar que o Arthur Jorge até agora não teve oficializada a sua saída do Botafogo. O máximo que você teve foi o César Luiz Merlo dizendo que o Arthur Jorge viajou para o Catar para assinar e tudo mais. Mas, por enquanto, não houve uma rescisão oficial do contrato, não houve, por parte do Botafogo ou do Arthur Jorge, uma nota oficial comunicando
o encerramento da parceria, o encerramento do contrato. Eu não estou querendo alimentar a esperança de ninguém, nem acho que vai ter uma reviravolta e nem acho que tem clima para ter uma reviravolta. Mas fato é que ainda não é oficial a saída do Arthur Jorge. Eu estou trazendo essa notícia do Sérgio Conceição, que é o principal nome na Itália, em Milão, para substituir um outro português, um outro conterrâneo, o Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca é um bom treinador, beleza, teve muito sucesso na sua carreira, tanto é que chegou até o Milan, porém faz um péssimo trabalho no Milan. Hoje eu me dei a oportunidade de assistir Milan e Roma. Eu já estava ligado nessa notícia, embora não tivesse divulgado. Então eu parei para assistir o jogo do Milan contra a Roma hoje. De fato, o time do Milan é horroroso, uma bagunça, um bando em campo. Não é à toa que a imprensa de Milão está muito em cima da diretoria para demitir o Paulo Fonseca. E o principal nome é o Sérgio Conceição. Isso tornaria difícil a vinda do português para o Botafogo. Claro que ele vai preferir ficar na Europa. Eu gravei um vídeo hoje dizendo por que os técnicos portugueses correm do Brasil como se o diabo foge da cruz. Essa é que é a verdade. E quando eles topam vir na primeira oportunidade, eles metem o pé o mais rápido possível. Porque esses caras, eles enxergam a gente como o cocô do cavalo do bandido. É a periferia do futebol global. Eles têm uma mente de colonizador. Isso aqui é uma colônia, é um entreposto comercial. Você vai ali, você se valoriza e mete o pé. O cara faz isso com dois objetivos: ganhar dinheiro e se colocar na primeira prateleira da Europa. Ora, se você já tem uma proposta da Arábia, você não precisa ir para o Brasil. Se você já tem uma proposta de um grande centro da Europa, você não precisa ir para o Brasil. Portanto, se Paulo Fonseca tiver uma proposta de fato para ir para o Milan, e de fato a imprensa italiana e Corriere dello Sport está dizendo isso, Leonardo Bertozzi, que é especializado na mídia italiana, acompanha o futebol italiano, né, pela ESPN, jornalista sério, está trazendo essa informação. Cara, esquece, esse cara vai pegar o Milan, esse cara não vai vir para o Botafogo. E aí o Botafogo não tem tempo para se dar o luxo de ficar esperando para ver se o Milan vai demitir ou não o Paulo Fonseca, para ver se o Milan vai ou não mandar uma proposta para o Sérgio Conceição. O Botafogo tem que decidir a sua vida. Eu gostaria muito do Sérgio Conceição no Botafogo, mas definitivamente não parece esse o caminho natural das coisas. Se você está comigo nesse vídeo até aqui agora, larga o dedo no like, galera. Vamos doutrinar esse algoritmo a entregar para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense os conteúdos do canal do Manel. Olha aqui, ó, Jornal Espanhol fala em crise total no Botafogo e onda de saída após temporada histórica. Então tá aqui o Sport 45, crise total no Botafogo. E fizeram uma matéria completamente sensacionalista, dizendo que o Botafogo vive uma crise danada. Gente, não tem crise nenhuma, né? A gente vai elaborar aqui. Vamos lá. É uma matéria com um tom sensacionalista. O jornal espanhol Sport destacou neste sábado o que chamou de crise total no Botafogo depois da temporada mágica com títulos do Brasileiro e da Libertadores 2024. A alegria com a conquista da Libertadores durou muito pouco. Durou muito pouco porra nenhuma, irmão. Eu tô feliz pra caralho. Isso aí é um jornalista espanhol qualquer que não entende porra nenhuma de Botafogo, porra nenhuma de futebol brasileiro, que não tem compromisso nenhum com a verdade, que tá escrevendo uma merda dessa. Mas, enfim, a alegria com a conquista da Libertadores durou muito pouco. A equipe carioca se prepara para um novo futuro com muitas dúvidas que devem aparecer à frente de numerosas saídas, entre elas o seu treinador. De fato, o Botafogo tem numerosas saídas. Eu fiz um post mais uma vez hoje, dizendo que já são 10 saídas. Eu vou mostrar nesse vídeo todas as saídas. São 10 saídas e 0 chegadas. Mas fiquem tranquilos, o John Textor está abrindo espaço, ele está passando rodo no elenco, a verdade é essa. Português claro para vocês aqui. John Textor está sim fazendo uma limpa no elenco, passando rodo no elenco. Mas dos 10 que saíram, apenas um é titular. Era titular, que é o caso do Thiago Almada. Adrielson era reserva. Bastos e Barbosa era dupla titular.
Não tinha nem 2 titulares nessa lista dos que deixaram o Botafogo. São todos reserva. A saída que preocupa mais, de fato, é o Arthur Jorge. Sabe-se lá quando vai chegar um novo treinador, quem vai ser esse cara e se esse cara vai dar liga com esse time. A gente viu como foi difícil repor o Luiz Castro. Não é fácil repor um treinador. A gente viu como que o Flamengo sofreu durante anos e ainda sofre desde a saída do Jorge Jesus. O Flamengo nunca mais emplacou um treinador. É difícil, não é fácil. Além da saída do Arthur Jorge para o Arranhã, ainda não formalizada, a reportagem cita Thiago Almada, que já tinha acertado ido para o Lyon, e as saídas de Tietê, Marçal, Rafael e Adrielson. Gente, quem fala de Tietê, Marçal, Rafael e Adrielson não tem a menor noção do que está acontecendo no Botafogo. Esses caras todos eram reservas. O que o esporte não fala é que, à exceção de Almada, todos os jogadores são considerados reservas, enfim, é o que eu estou falando para vocês aqui nesse vídeo. Vem comigo aqui para o Twitter do canal do Manel, vamos analisar as saídas, até para tranquilizar o torcedor do Botafogo. Eu sei que esse momento de janela, virada de temporada, é um momento que os torcedores ficam geralmente muito oriçados com chegadas e saídas de jogadores, mas se você for prestar atenção mesmo com quem saiu, olha lá, Botafogo se despede oficialmente de Oscar Romero. Então tá aqui, paga mais uma informação relevante. O Oscar Romero, na opinião de muita gente, era um jogador que devia ficar, é um jogador técnico. Na minha opinião, ele não devia ficar. Agradeço pelos serviços prestados, mas eu nunca fui fã do futebol do Oscar Romero. Eu considero ele um cara bom tecnicamente, mas ele é péssimo do ponto de vista tático. Ele não marca ninguém, ele não fecha um corredor, ele não acompanha um lateral. No futebol moderno, tem que ter isso. Não adianta a gente fugir da realidade. O que torna o Almada um cara diferenciado é que o Almada taticamente funciona. O que torna o Luiz Henrique um cara diferenciado é que taticamente o Luiz Henrique funciona. Então, o Romero, cara, eu sei que tem muita gente que gosta dele, mas ele é um cara que taticamente não funcionava. E vamos lembrar que o Romero participou de um caso de indisciplina com o Diego Hernandes, que hoje está no León do México. Então, mostrou ali que, além dele não cumprir tudo que se espera dele dentro de campo, é um cara que, fora de campo, também pode apresentar algum tipo de problema, como apresentou de fato. Até aqui, o Botafogo tem 10 saídas e 0 contratações. O Botafogo perdeu Gatito Fernandes, esse sim, um ídolo, para o Cerro Porteño. O Tietê para o Vasco, uma saída absolutamente normal, não é do time titular. Pablo volta para o Flamengo, esse aqui fez turismo no Botafogo, né? Esse aqui foi uma brincadeira, um erro do Botafogo. Pablo, contrataram um cara bichado, não deu certo. Adrielson voltou para o Lyon. Esse é um cara que tinha condições de brigar pela titularidade, mas não era titular. Inclusive, quando o Adrielson chega, todo mundo achava que ele ia fazer a dupla titular, e ele não fez. Ele só entra na reta final porque o Bastos se machuca. Thiago Almada vai por empréstimo para o Lyon, porque o Lyon está com transfer ban, problemas econômicos. O órgão francês deu um transfer ban e um rebaixamento antecipado para o Lyon. O Lyon vai ter que provar dinheiro na conta para poder não ser rebaixado. A situação lá não é leve, é uma situação grave, isso precisa ser dito. E o Thiago Almada vai para lá porque eles não vão poder contratar nessa janela. O Rafael se aposentou e a reportagem do Esporte, inclusive, cita o Rafael. Pô, tá de brincadeira, o cara se aposentou. Todo respeito ao Rafael, foi lindo o final da temporada dele. Ele chegou a entrar em campo no jogo contra o São Paulo, levantou a taça. Cara, maravilhoso, mas não era um cara que, se fosse dispensado nessa temporada, fosse fazer grande falta para 2025. Certamente faz falta no ambiente, no vestiário, isso aí faz falta. Mas não faz falta do ponto de vista técnico, né, dentro de campo. Marçal, Eduardo e Romero, todos sem clube ainda. O Eduardo, né, o próprio Alexandre Matos do Cruzeiro já falou que ele vai para lá, mas por enquanto não é oficial. E o Hugo, que foi por empréstimo com opção de compra para o Vitória da Bahia. Né? O Hugo foi para lá com opção de compra. Então, cara, é uma reformulação de elenco, mas é uma reformulação muito mais na profundidade do elenco. É na segunda linha do elenco, na terceira linha do elenco. São jogadores com perfil de salários altos, são jogadores com perfil
de não terem grande minutagem, são jogadores com perfil de deficiências técnicas ou táticas, são jogadores com perfil de salários altos. O Botafogo já se tem a informação que liberou mais de 4 milhões em folha salarial. Eu vejo esse movimento como uma preparação de terreno para que o Botafogo dê um salto na janela. Você precisa primeiro liberar a folha para poder efetivamente contratar jogadores. Esse é o X da questão. Se o John Textor conseguir manter essa galera toda que ele está mantendo até aqui, até agora não saiu ninguém, só saiu o Almada, vou te repetir isso, só saiu o Almada. Se ele conseguir segurar essa galera, esses 10 titulares, e ele conseguir repor esse banco com jogadores que vão entregar mais técnica e taticamente, o Botafogo aí chega para 2025 ainda mais forte. Se chegarem os jogadores que estão sendo ventilados, Bitelo, por exemplo, um jogador que agrega demais, cara. Não tenha dúvida. Você perde um Romero, um Eduardo, chega um Bitelo, o Bitelo está acima do nível dos dois, sem prejuízo dos demais que chegarão. Então fiquem tranquilos que vai dar bom a janela do Botafogo, eu não tenho a menor dúvida. É um ano de super mundial. John Textor tem dinheiro no bolso. E ele ainda por cima está proibido de gastar no Lyon. Não é que ele vai tirar dinheiro do Botafogo para contratar no Lyon. Ele não pode contratar lá. Você está entendendo? Ainda tem a questão da IPO, blá, 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 uma série de coisas aí. Vai entrar dinheiro a rodo na Igor Holding. Botafogo vai contratar. Só que a gente tem que esperar as coisas acontecerem. Inclusive, sobre essa matéria sensacionalista aí, o John Textor até publicou nas suas redes sociais, lá no Instagram, um story detonando a reportagem do esporte. Ele tem essa mania, né? Que é uma mania boa. Tem que detonar mau jornalismo. O mau jornalismo tem que ser detonado mesmo. São pessoas que atendem a linhas editoriais, outras muitas vezes são torcedores travestidos de jornalistas, ou tem uma linha editorial ali mesmo determinando que se ataque uma pessoa, se diminua um projeto, quando na verdade não é isso que nós devemos apoiar. Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações do Botafogo. Um grande abraço para vocês que ficam e fui.